Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de outro filé mignon das histórias em quadrinhos, tá? Quando a gente fala especificamente das histórias gigantescas da Marvel, a gente vai ouvir falar da queda de Murdoch, a gente vai ouvir falar de Guerra Secreta, de Guerra Civil. Então, essas histórias geralmente elas dominam os espaços no que tangem as recomendações, no que tangem as boas histórias. Só que tem uma história que ela é tão impecável quanto essas e que é uma verdadeira carta de amor ao universo da Marvel e às suas grandes maravilhas, tá certo? A gente tá falando de uma história genial que mudou a forma com que a gente percebe os heróis dentro das suas próprias histórias. A gente hoje vai falar de Marvels, tá certo? Vem comigo, eu me chamo Matheus Aguiar e você tá no canal Terra 3. Antes de entrarmos propriamente no vídeo, eu quero avisar que este canal continua com a sua parceria com a Cameware, tá? Uma loja de estampas aí virtuais, tá? Então, vá lá na Cameware, vou deixar o QR Code pipocando aí na tela, tá certo? Vai ter também um link na descrição desse vídeo para você acessar a loja da Cameware, tá certo? Você vai cair direto nos produtos do sindicato lá na Cameware, tá? Que breve estarão com estampas novas exclusivas da Terra 3, né? Do canal Terra 3. Então, vá, confira, adquira já o seu produtinho lindo, maravilhoso, não ande pelado na rua, tá? Você vai encontrar roupas plus size, oversize, moletons de vários tipos, com estampas, cara, uma mais bonita do que a outra, tá? Não se detém só nos produtos aqui do canal, tá certo? E se você usar o cupom Terra3, você vai ganhar 5% de desconto em toda a loja. Qualquer produtinho que você comprar, você vai estar adquirindo esse desconto, tá certo? Acessa lá e não ande pelado no meio da rua, tá certo? Bem, feito todos os frufrus introdutórios, vamos finalmente em busca dessas maravilhas, tá? E para quem não entendeu a referência, maravilhas no seu idioma original, né, dessa história, significa Marvels, né? Que é o título que encabeça essa história. É uma história de 1994, tá? Feita e idealizada aí pelo Kurt Busiek e ilustrada pelo brilhante Alex Ross, tá certo? É uma história que a gente vai acompanhar aí o Phil Sheldon, um fotógrafo que se desdobrará dentre todas as maravilhas do universo da Marvel, tá certo? Então, o diferencial dessa história é que a gente vai ter um novo olhar sobre esses grandes eventos, né? As histórias tradicionais de super-heróis, a gente tem o ponto de vista do herói frente aos seus desafios, aos seus dilemas. E agora, em Marvels, a gente vai ter o olhar de uma pessoa comum frente ao extraordinário, tá ligado? Como é lidar com o dia a dia que pode ser completamente alterado em seu planejamento por uma invasão alienígena, por alguém que está voando, por um prédio destruído de uma luta. Como lidar com mutantes no seu dia a dia? E como não se maravilhar com essas grandes maravilhas que foram os grandes eventos da vida desses super-heróis, né? Então é muito legal a gente ver esse bate-boca das pessoas diante do desconhecido, diante do extraordinário, como eles tratam os super-heróis, né? Esse é o grande diferencial dessa história. E é claro, anelado a arte incrível do Alex Ross, né? Que é uma história que carimba o Alex Ross como um dos maiores artistas da história. Essa história aqui, ela reflete muito bem a essência do que quer ser passado no roteiro, tá? Então, é uma arte muito sutil, é uma arte muito espetacular. Então, ele vai tratar ali esses grandes pontos como quase que um poema muito bonito, né? Eu diria que existe um anelo aí, aquelas imagens do renascentismo, né? Do iluminismo, no caso. Então, é sinceramente o que dá o passaporte tanto para o Alex Ross quanto para o Busiek se tornarem, vamos dizer assim, pilares dentro das histórias da Marvel, tá certo?
Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é a importância que essa história traz. E aqui eu vou dar alguns spoilers dessa grande obra, tá certo? Que é o seguinte: a gente vai ter um debate muito específico da conjuntura do super-herói, né? A gente vai pegar grandes eventos, desde a primeira aparição do primeiro Tocha Humana, né? Que é aquele ciborguezão. Então a gente vai pegar essa aparição e vai começar a debater, opa, como é que eu vou ter uma vida, como é que eu vou ter uma carreira, como é que eu vou ter segurança diante de uma criatura que é capaz de pegar fogo, que é capaz de voar. E outras grandes histórias, como por exemplo a relação entre eles com o Quarteto Fantástico e a relação entre eles os humanos, com os mutantes, que eram vistos com grande temor e grande fúria. Inclusive o próprio Phil Sheldon, ele não queria ter uma família porque ele se sentia incomodado de construir um futuro diante de criaturas que podem ceifar o seu futuro a qualquer momento. Inclusive ele mesmo tinha preconceito com os mutantes, né? Inclusive, eu tô falando muito inclusive, né? Mas assim, quando ele se depara com uma mutante escondida no porão de sua casa, aí ele já teria se reconciliado com a sua família, e ele vê nela fragilidade, uma figura indefesa, né? Ele começa a fazer um paralelo artístico aí, nesse período da história, com os judeus, né? Em cativeiro, porque existia a máxima também de que se as pessoas pegassem o Phil Sheldon com essa mutante no seu porão, a coisa ia azedar. E ele pensa nisso. E ele fica envergonhado por pensar nisso. Então é um debate realmente muito profundo, muito pesado. Essa história, ela vai tratar das falhas dos super-heróis também, né? Quando a gente for acompanhar a morte do Capitão e a morte da sua filha Gwen Stacy, a gente vai ver que o Homem-Aranha, ele sofre, ele é destroçado pela opinião pública, né? E quando o Phil Sheldon presencia o fracasso do Homem-Aranha em salvar a Gwen Stacy, ele fica meio descrente, né? Porque na mente dele, quando ele viu o Namor se juntando com o Tocha, se juntando com outros heróis, quando ele viu os Vingadores, né? Esses grandes heróis em grandes embates, vencendo esses grandes embates, ele teve uma visão idealizada do herói que sempre vence. E quando ele vê o herói perder, ele... Caraca, eu não posso quebrar essa visão dentro de mim do herói perfeito. Eu não posso conviver com o peso que esses heróis, que esses grandes combatentes carregam nas suas costas, né? Eles podem conviver e são heróis por isso, mas eu não. Então ele meio que desiste, né? Dessa catalogação dos grandes feitos, das maravilhas do universo Marvel, né? Então ele passa todo esse projeto para outra pessoa, né? E ele vai tirar foto com uma pessoa comum lá mais pro final da história. E ironicamente, esse garoto ao qual ele tira a foto, né, se tornaria o motoqueiro fantasma. Então, realmente existem muitas coincidências. Existem coincidências não, porque realmente é proposital, né? Mas existem muitas homenagens ao universo Marvel. E eu creio que essa história aí inspirou, por exemplo, a história do Tales of Marvel Universe, né? Que é uma história que eu já trouxe aqui no canal, lá nos Thunderbolts. E que conta as pessoas no bar se relacionando com a ausência dos super-heróis depois da derradeira do massacre, tá? Então a história de Marvel é uma história espetacular para quem gosta de Marvel. E você não poderia, claro, você já conhece essa história, não é possível. Você não poderia perder de conhecer essa história, tá? Porque é uma história recomendada para você que gosta da Marvel, para você que quer revisitar esses grandes eventos e para você, é claro,
que não conhece esse novo olhar sobre os super-heróis, que também, como o Phil Sheldon, tem essa visão idealizada do super-herói. E aí ele vem e faz um debate quebrando essa visão e dizendo, olha, há uma questão social dentro da conjuntura do super-herói que a gente também pode debater, uma questão emocional de quem os heróis são e de qual a função deles no mundo. Então isso é espetacular para mim. Minha conclusão é de que essa é uma grande história e que beneficiou outras grandes histórias e, é claro, conseguiu consolidar grandes artistas e grandes heróis da Marvel, tá certo? Um beijo pra vocês, eu tenho que me despedir por agora, tá certo? Mas breve teremos outra incursão direto aqui da Terra 3.